O que comer, o que não comer e quando comer para quebrar o seu jejum? Bom, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Batata Assando. Meu nome é Pedro Camargo e eu tô aqui todas as semanas te ensinando como emagrecer, ter mais saúde e qualidade de vida por meio da alimentação. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora e começa a me seguir nas redes sociais. Bom, ultimamente eu venho falando um pouquinho mais sobre jejum aqui no canal Batata Assando, indo no caminho um pouquinho contrário de todas as receitas, mais de 200 receitas que eu já ensinei aqui no canal nos últimos anos, exatamente porque quando a gente foca num estilo de vida saudável, o jejum intermitente pode ser uma ferramenta muito interessante para isso também, ao lado, claro, né, de estratégias alimentares saudáveis e sustentáveis. Por isso eu já indico que, se você quer entender mais sobre como fazer o jejum intermitente de fato, assista esse vídeo aqui depois, ó, que eu deixei no cardzinho, e nele eu ensino os 4 principais protocolos de jejum intermitente que a gente tem aí mais estudados hoje. Mas resumindo para você, fazer jejum nada mais é do que alternar intermitentemente períodos de alimentação com períodos sem alimentação. Dessa forma, a gente vai dividir os nossos dias e a nossa semana em períodos de jejum e períodos, né, de janela alimentar, onde a gente vai de repente fazer nossas refeições normalmente, almoço, café da manhã, lanche, enfim. Dessa forma, muitas pessoas têm dúvidas sobre o que comer antes e o que comer depois da janela de jejum. Ou seja, qual a última refeição, né, o que colocar na última refeição antes de começar o jejum e o que comer na primeira refeição após o jejum. Então, eu vou começar falando sobre como quebrar o seu jejum intermitente e depois eu vou falar sobre como começar ele. Em primeiro lugar, quando quebrar o jejum intermitente? Particularmente, eu sou uma pessoa que gosta bastante de quebrar o jejum depois do treino, depois de me exercitar. Por quê? Porque o período pós-jejum é o momento onde o nosso corpo mais está apto a absorver proteínas e nutrientes. Dessa forma, quando a gente já aumenta a demanda por nutrientes do nosso corpo, depois de um treino intenso, depois de um exercício de alta intensidade, nesse momento o seu corpo consegue aproveitar muito bem os nutrientes. Mas essa não é uma obrigação. Ou seja, você pode quebrar o seu jejum, por exemplo, antes de se exercitar. Você pode quebrar o seu jejum intermitente independente do seu exercício, por exemplo, pulando o café da manhã e fazendo a sua primeira refeição do dia sendo o almoço. Ou então você pode fazer o contrário, de repente pular o seu jantar e quebrar o jejum na primeira refeição do dia seguinte, ou seja, no café da manhã. Mais importante do que o momento onde você vai quebrar o seu jejum intermitente, que pode ser no café da manhã, no almoço, num lanche, num pré-treino ou mesmo num jantar, é o que você vai incluir nele, né? Dessa forma, é muito importante você prestar atenção na qualidade da sua refeição antes do jejum, principalmente pelo que eu já comentei, que esse é o momento, né, onde o seu corpo mais vai querer e mais vai estar apto a absorver nutrientes. Então, foca na qualidade da sua alimentação mais do que o momento onde você vai quebrar o seu jejum. Bastante importante que você inclua nessa sua primeira refeição após o jejum intermitente fontes de proteínas, fontes de gorduras boas e preferencialmente que você coloque poucos carboidratos nesse momento de quebrar o jejum. Por quê? Porque o jejum intermitente ele é uma estratégia que naturalmente normaliza e equaliza, né, os nossos níveis de glicemia sanguínea. Ou seja, quando a gente está em jejum, o nosso nível de açúcar no sangue fica bastante regulado, bastante constante, e exatamente por isso, esse é um dos motivos, né, que faz a gente emagrecer durante o jejum, porque o nosso corpo para de dar picos de glicose e insulina, igual já ensinei também aqui para vocês no canal, como que funciona, né, esse mecanismo de insulina e emagrecimento. Se você quer ver um pouquinho mais sobre isso, também tem vídeo aqui no cardzinho. Mas retomando, como a gente vai estar com glicose bastante regulada, se você quebrar o seu jejum intermitente, por exemplo, comendo um pão ou um macarrão, você vai dar um pico de glicose muito alto no seu sangue, que vai ser rebatido por um pico de insulina, que como consequência pode te causar uma sensação de mal-estar, desconforto estomacal, um pouquinho de ânsia, um pouquinho de náusea, enfim, sensação de sonolência. A pior coisa que você pode colocar na sua refeição pós-jejum intermitente é uma alta carga de carboidratos. Dessa forma, a gente vai no caminho contrário, né? Então, o ideal é que você faça uma refeição low carb, que você faça uma refeição de baixo carboidrato, principalmente, como eu falei, fonte de proteínas, com fonte de proteínas e gorduras boas. Ou seja, uma boa ideia, né, para você quebrar o seu jejum intermitente é colocar esse prato aqui como sendo o seu almoço. Nele a gente tem uma boa fonte de proteínas, a gente tem uma saladinha, a gente tem legumes e a gente tem baixo carboidrato. Essa é uma refeição muito interessante. Se você vai quebrar o seu jejum num pré-treino, por exemplo, você pode incluir um iogurte, colocar de repente um pouco de whey protein, alguma fruta, um kiwi, uma carambola, uma goiaba, frutas de baixo carboidrato. Inclusive, se você quer receber mais opções de frutas de baixo carboidrato, comenta aqui embaixo, fruta low carb, que eu te envio também um material com várias opções de frutas low carb.
Enfim, mas retomando. Você também pode usar essa opção de iogurte com fruta e whey protein como café da manhã, de repente pode acrescentar sementes de chia. Então você vai estar em todos os casos, né, tendo uma refeição de qualidade para quebrar o seu jejum intermitente, fornecendo para o seu corpo gorduras boas e proteínas de qualidade. Além disso, você também pode quebrar o seu jejum com ovos mexidos. O ovo, ele é extremamente nutritivo, ele é muito denso em nutrientes, então ele é bastante legal de você colocar no seu pós-jejum. E se bateu a fome fora de hora, você pretendia fazer jejum intermitente, mas não conseguiu seguir direitinho até o momento onde você planejou quebrar ele, você pode ficar calmo, colocar algumas castanhas para quebrar esse seu jejum intermitente. As castanhas vão fornecer também vários minerais e gorduras boas. Você pode unir a essa castanha, de repente, um iogurte ou um ovo cozido, um queijo, algo rápido que você tem aí na sua mão, para aguentar até a sua próxima refeição. É bastante importante ter em mente que quebrar o jejum também não é um motivo de pânico. E por mais que nele, durante o jejum, a gente consiga sim uma melhor absorção dos nutrientes, se você precisar de um lanche rápido, um lanche improvisado para quebrar o jejum e depois fazer uma boa refeição, não vai ter nenhum problema. Dessa forma, muitas receitas que eu também ensino aqui no canal, tô deixando várias receitas do lanche low carb aqui no cardzinho, vão cair muito bem para você nesse momento de quebrar o jejum. Então fazer um pão low carb, um bolo low carb também é uma excelente alternativa. Mas como a gente pode ver, né, o mais importante no momento de quebrar o jejum é fazer refeições que não vão atrapalhar você nos seus objetivos. Então se você tem o objetivo de emagrecer, não faz sentido ficar tempão sem comer, né, às vezes 16, 20 horas sem se alimentar, e depois comer macarrão com brigadeiro. Isso não tem o menor sentido e é zero recomendado. Inclusive, se você quer entender um pouco mais sobre como ajustar a sua alimentação para conseguir melhores e maiores resultados no seu emagrecimento, te convido a clicar aqui também e conhecer a mentoria Batata Assando. Ela é o meu programa de acompanhamento via WhatsApp, com 6 semanas de duração, onde lá dentro você vai aprender comigo e vai ter acesso a um método, né, um método low carb natural, para começar a emagrecer do jeito certo e entender como seguir perdendo peso até atingir os seus objetivos. Então, para mais informações é só tocar aqui. Você vai abrir uma página onde tem tudo detalhadinho sobre ela, vai ver resultados das minhas alunas, dos meus alunos, enfim, vai te dar mais informações sobre como o programa funciona. Agora, como fazer a última refeição antes de entrar no jejum? Eu vou falar aqui para vocês rapidinho quando fazer essa refeição, o que incluir nela, o que não incluir nela e dar algumas dicas para que você tenha mais saciedade para conseguir fazer o seu jejum intermitente de forma natural e saudável. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando fazer a sua última refeição antes de iniciar o jejum intermitente? O mais fácil, o que mais funciona para a maioria das pessoas hoje, e que meus alunos, inclusive na mentoria Batata Assando, é o que mais fazem normalmente, é colocar o jantar como última refeição do dia. Então, por exemplo, você vai jantar às 8 horas da noite e vai voltar a se alimentar no dia seguinte no horário de almoço, né? Você já vai estar fazendo um protocolo de jejum bastante interessante nesse caso. Sendo assim, você pode fazer um jantar como eu estou trazendo aqui para vocês, né? Você pode incluir uma boa fonte de proteína, você deve incluir, na verdade, uma boa fonte de proteína, fibras também vão te ajudar nisso e principalmente é bastante interessante que você não saia dessa refeição com fome por motivos óbvios. Não significa que você vai comer mais ou além da saciedade, mas sim que você vai comer bem sem medo da comida. Nesse momento é bastante útil que você acrescente pelo menos 1 ou 2 ovos na sua refeição. Por quê? Porque os ovos fornecem proteínas de mais lenta digestão. Sendo assim, você vai ficar mais tempo saciado e o seu corpo vai passar mais tempo digerindo, né, essa refeição no momento em que você já entrou em jejum. Outro alimento que também traz proteínas de mais lenta digestão são os queijos e iogurtes. A caseína, que é a proteína do leite, ela também é uma proteína de lenta digestão que pode te ajudar bastante a entrar em jejum intermitente de uma forma mais fácil e tranquila, uma vez que você vai passar mais tempo digerindo ela. De toda forma, é bastante interessante que você não faça a sua última refeição antes de entrar em jejum baseada em lanchinhos ou snacks. É muito importante que você tenha uma refeição de alta densidade nutricional e alto volume antes de entrar na sua janela de jejum. Uma vez que você, por motivos óbvios, né, vai ficar algum tempo ali sem se alimentar, não faz sentido comer um pouquinho, comer um lanchinho, comer um frios, um queijo, enfim, antes de começar o jejum. Então é importante dar bastante atenção para essa sua última refeição antes do jejum e comer bem de fato. Por outro lado, se você não vai fazer um jantar e de repente vai fazer um café da manhã ou um lanche, você pode incluir ovos mexidos com queijo, iogurte integral com whey protein e castanhas, abacate que vai te fornecer fibras e também gorduras muito boas que vão te manter saciado por mais tempo, ou então juntar todas essas opções num belo lanche ou num belo café da manhã antes de iniciar o jejum intermitente. Note que em todos esses casos a gente vai estar comendo comida de verdade,
fugindo das altas fontes de carboidrato e principalmente, né, focando em ficar saciado e nutrir o nosso corpo antes de entrar nessa janela de jejum. E aí, você já sabia disso? Você já pratica jejum intermitente? Gostou desse vídeo? Deixa um like aqui para mim, para eu saber que você está gostando do tema. Deixa nos comentários caso você tenha tido alguma dúvida sobre isso e queira saber melhor como quebrar e como não quebrar o seu jejum intermitente, como começar e como não começar ele. E não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos importantes para sua saúde como esse. E também estou deixando um link aqui na descrição e no cardzinho sobre como funciona a mentoria Batata Assando e como você pode destravar o seu emagrecimento por meio dela ainda hoje. Então, toca aqui para ver todas as informações e vai ser um prazer te receber lá dentro do nosso grupo no WhatsApp. Então, foi muito bom ter tido você nesse vídeo, espero que ele tenha te ajudado. E nele eu coloquei as informações que eu gostaria de ter recebido lá atrás, quando eu também estava começando a praticar o jejum intermitente, estava precisando perder peso. Então, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e até a semana que vem aqui no canal Batata Assando.